Está começando o podcast Experiência do Paciente, uma parceria entre a TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, o EJE. E vamos começar este episódio de estreia, lembrando que serão 4 episódios, né? Apresentando as participantes de hoje. Seja bem-vinda, Larissa Hoff, que é coordenadora multiprofissional e coordenadora do projeto de Experiência do Paciente. Obrigada, Francisco. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. E bem-vinda também para a Laisa Flores Figueiredo, diretora administrativa do Hospital Estadual de Jataí. Muito obrigada. É um privilégio, né, estarmos aqui hoje para a gente poder ter essa conversa e estar aí mais próximo dos nossos pacientes. Privilégio todo nosso. Então vamos começar perguntando para vocês, né? Começar ordem alfabética. Larissa, então, né? Contar um pouco sobre a formação de vocês e como é a atuação de cada uma no EJE. Eu sou a Larissa, sou psicóloga de formação, me formei aqui em Jataí quando a UFJ era o UFG. Fiz residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência em saúde pública. Me formei também em cuidados paliativos e agora me formei em experiência do paciente. No EJE, eu atuo como coordenadora multiprofissional e agora eu estou encabeçando, direcionando esse projeto de experiência do paciente, que é uma proposta que vem para melhorar a percepção do cuidado, que a gente já oferece, mas a percepção precisa ser encontrada. Então, essa é a proposta do projeto. Tá certo. Laisa? Certo. Eu sou farmacêutica de formação, né? Tenho especializações na área de gestão em saúde, sou administradora hospitalar também. Estou na área hospitalar há 16 anos, então comecei bem jovem, né? Estou aí nesse caminho já há alguns anos. Tenho pouco mais de um ano, né? Fiz um ano recentemente agora em Jataí, vim para esse desafio de fato ali no EJE. E minha atuação até então foi sempre em Goiânia, em unidades também, né, relacionadas ao SUS, hospitais maiores, mas em Goiânia. Tá certo. E então eu aproveito e já pergunto para vocês a visão sobre o que significa a experiência do paciente e por que ela é essencial na assistência à saúde. Larissa. A experiência do paciente, ela é um conceito, né? Ela é a nossa... todo o circuito do paciente dentro do serviço de saúde, não exclusivamente dentro do EJE. Então, o paciente que chega na porta de entrada, ele já chega com uma experiência, por exemplo, talvez de outros serviços que ele não foi atendido, ou de situações que ele já passou. Então, ele carrega essa memória, né? Então, a experiência do paciente, ela é toda a jornada dele dentro do serviço de saúde. E por que implantar isso dentro do hospital? Porque faz parte do conceito de saúde. Você não faz mais saúde. Antigamente até a gente trabalhava assim, né? A saúde era você sair bem da unidade que você se propôs a ser cuidado. Hoje não. Hoje, na era digital, o paciente tem voz. Ele precisa ser ouvido. Então, às vezes, o que é cuidado para mim, Francisco, não é cuidado para você. Então, às vezes, a forma como eu preciso ser cuidada não é a forma que você precisa ser cuidada. E nós, enquanto instituições de saúde, nós precisamos nos adequar às demandas do paciente. Porque ele é o centro do nosso cuidado, é o objetivo final dos nossos cuidados. Tá certo. E Laisa, e você, como define a experiência do paciente e como ela difere da satisfação do paciente? Bom, pegando até o gancho do nosso momento institucional, né, nós estamos há cerca de um ano trabalhando muito a estruturação de processos internos, né, melhorias a partir, inclusive, da pesquisa de satisfação que a gente já fazia, né, e correlacionando com essa diferença, né, o que é a experiência, o que é a satisfação, né? Um dos pontos que nós estamos usando agora para esse projeto coordenado pela Larissa é justamente as informações dessa satisfação do paciente. Mas a experiência, ela vai muito além, né? É como ele se sentiu em relação à estrutura, né? Ao tratamento recebido ali no momento de fazer um cadastro no sistema, a abordagem do profissional médico, a abordagem ali no momento da entrega, do recebimento de uma refeição, né? Muitas vezes o paciente, ele pode
não ter o problema central dele resolvido. Então, nós temos, por exemplo, às vezes um caso muito crítico, um paciente já em processo final de vida, que para a ciência talvez não haja de fato uma cura, né? Nós temos doenças mais graves dentro de unidades hospitalares, mas é olhar para aquele paciente como outro ser humano, né? É levar dignidade. Então, vai muito além de uma pesquisa de satisfação, de uma coleta de dado, é olhar de fato para o outro como ser humano, né? Entendendo como ele vai sair dali digno, né? Se sentindo digno. E se eu puder completar, claro. Francisco, quando a gente fala de satisfação, a gente está falando de um ponto muito específico. Então, a gente pode, na unidade, por exemplo, ter altos índices de satisfação e baixo índice de experiência. Porque você pode dizer bem assim, a alimentação foi favorável, mas a forma como eu recebi, não. Então, quando eu pergunto especificamente assim, o que você achou da comida? Estava ótima. Mas eu não perguntei mais nada, compreende? Talvez se eu perguntasse como você recebeu essa alimentação, aí ele vai falar assim, não tão bem. Então, a satisfação ela faz parte do processo da experiência porque ela nos direciona, é onde a gente encontra os gargalos críticos. Mas ela é uma parte só do todo. Como a Laísa falou assim, é só uma parte do indivíduo, não o indivíduo completo. É verdade. E Larissa, por que um cuidado centrado na pessoa é tão importante na experiência do paciente? Porque quem é o direcionador do cuidado é o paciente. É ele que sabe o que ele consegue fazer. Então, às vezes, nós, enquanto instituição de saúde, a gente vai propor um cuidado cheio de restrições. Eu vou te dar um exemplo. A minha avó, ela adorava tomar uma cervejinha. Teve uma vez que ela foi no cardiologista, o cardiologista falou para ela assim, a senhora não pode tomar cervejinha. Então, estou indo embora daqui. Por quê? Ela precisava de um cuidado que não apagasse a história dela. O cuidado centrado no paciente é esse. O paciente precisa de um cuidado que não apague a sua história. Então, não adianta eu dizer para ele assim, que ele vai ter que fazer atividade física, que ele vai ter que fazer isso, que vai ter que fazer aquilo. Não. Eu dou lá 10 atribuições para ele se recuperar da saúde. E eu não considero a história. Às vezes é uma mãe solo, com 5 filhos, 2 empregos. Como que ela vai fazer isso? Então, o cuidado centrado no paciente é eu dizer para ele o que eu preciso que ele faça para ele melhorar. Ele vai me dizer o que ele consegue fazer e nós vamos encontrar um equilíbrio. Assim a gente tem sucesso na saúde hoje. Fora isso, nós estamos assim em pontos críticos de visão, porque nós precisamos considerar a opinião do paciente, porque é ele que vai fazer, não sou eu. Isso. E complementando assim, a fala da Larissa, a gente considera o paciente em todas as esferas e contexto social, Isso. inclusive fora do local de internação, né? Qual que é o contexto social em que esse paciente está inserido, né? Esse medicamento que foi prescrito para ele usar em casa, por exemplo, ele vai ter condições de adquirir, né? Existe alguma outra forma, por exemplo, uma farmácia popular, dispensação via SUS, né? Então, essa orientação também ela é realizada justamente por isso. Nós atendemos pessoas das mais diversas classes sociais, de conhecimento, de estrutura, né? De muitos meios sociais, inclusive negligenciados muitas vezes, né? Que um direcionador ele vai ser o fator determinante, inclusive para uma possível reinternação depois, né? Caso simples, que para nós pode parecer simples, alimentação. Tem paciente que, às vezes, após a alta, ele vai ter uma regressão do tratamento por não ter condições adequadas de se alimentar. Então, é olhar o contexto todo, né, desse cuidado e não somente, você precisa se alimentar, você precisa tomar o medicamento X. Né? É o contexto muito mais amplo, né? E isso é muito significativo. Por isso que a gente precisa ter também uma conversa muito forte com a rede, porque às vezes eu tenho um paciente pós-cirúrgico, uma cirurgia grande, que precisa de todo um cuidado pós-operatório para não infeccionar, né? E às vezes ele não tem condição, uma pessoa extremamente vulnerável. Então a gente precisa que a rede de cuidado se levante também, né? Para proporcionar o cuidado centrado no paciente, aquilo que ele precisa, a garantia do direito dele de ter a vida preservada. Verdade. E, Laísa, o ESG já tem bons indicadores de satisfação, mas ainda enfrenta desafios, né? Quais são os principais desafios que você identifica? Hoje nós temos alguns projetos em andamento, né, dentro do nosso hospital.
E um deles que talvez, nesse momento, é um projeto que já está iniciado, mas eu acredito que vai trazer mais ganhos para a unidade, né? E aí, com ele, esse agora de experiência do paciente, que também é um projeto que, após o pronto-socorro, nós temos o interesse de expandir para toda a unidade, é o projeto Lean nas emergências. Então, nós temos um pronto-socorro que tem uma demanda muito alta, né? Hoje, cerca de 8.000 atendimentos ao mês, né? Então, por dia, ali, nós atendemos mais de 200 pacientes, em média. 220, nessa faixa. E isso, quando a gente pensa nos graus de complexidade dos pacientes que chegam, né, é, de fato, um fator desafiador. Então, em relação a profissionais treinados para receber, né, esses pacientes, para fazer o atendimento num tempo que seja oportuno, né, o tempo realmente de acordo com o grau ali de prioridade desse paciente, considerando todas as questões relacionadas à experiência, né, e não somente atender por atender, mas avaliar toda essa jornada do paciente dentro da unidade. Então, talvez nesse momento um dos fatores mais desafiadores seja isso, né? E os pontos que nós vamos tratar dentro do projeto, o Lean, ele vai muito de encontro a processos, fluxos, operação, né? O passo a passo ali, o paciente chega, ele faz tal conduta, passa pelo consultório, depois toma o medicamento, depois tem o processo de alta. Então, ele vai avaliar a eficiência do processo, para que o processo seja ágil, seja rápido, que o problema seja resolvido rápido. Enquanto a experiência do paciente, ela vai trabalhar tudo que está no meio disso e que pode mudar o desfecho, inclusive, né? Muitas vezes o paciente ele pode ser atendido rápido. Ele veio, foi atendido, mas ele não passou por um bom tratamento na recepção, a estrutura, ele percebeu que estava insegura, estava muito calor, o ar-condicionado estragou, a comida chegou, estava gostosa, mas eu não tinha onde jogar o lixo. Então, são detalhes, e aí por isso que são projetos muito complementares, né? Não adianta a gente olhar só para processo, para estrutura, se eu não olhar para o paciente, para o acompanhante, para essa experiência como um todo, né? E hoje, dentro dos nossos processos, eu acho que isso, inclusive, é natural de acontecer. O nosso desafio maior, de fato, é pronto-socorro pela dinâmica, né? Um volume muito alto que deve ser atendido numa rapidez e com segurança, né? De forma ágil e segura. Então, hoje, dentro desses desafios, digamos assim, é a nossa prioridade maior. Tá certo. E, Larissa, quais são as principais queixas, né, dos pacientes, dos visitantes, acompanhantes? Nós temos queixas muito diversas, desde estrutura, tempo de atendimento, mas o que a gente percebe enquanto gargalo crítico, que foi o que nos trouxe a ideia da implantação, é a expectativa do paciente. Então, hoje, a expectativa do paciente está diferente com o que é o serviço de fato, né? O hospital ele mudou o perfil nos últimos 4 anos, ele mudou o perfil, ele mudou a qualidade, a quantidade de atendimento, ele mudou os profissionais, e isso gerou uma desconexão com a comunidade, né? Porque foi muita coisa nova ao mesmo tempo. Fora que, desses 4 anos, 2 a gente passou dentro de uma pandemia, em que o hospital era só uma modalidade, né? A gente atendia só urgências de Covid. Então, eu acredito que hoje a nossa grande questão, e isso que nos trouxe aqui, que nos trouxe a experiência do paciente, né? Como expectativa de organizar, é alinhar o que o paciente ele vai procurar o ED, o que ele vai receber. Entendeu? O que ele espera. Então, o que ele espera do ED ser algo compatível com o que o ED consegue ofertar. E não só como um desejo nosso enquanto da diretoria, ou nosso enquanto trabalhadores, mas o que é a política do SUS, né? O que o hospital do Estado, na região Sudoeste 2, localizado em Jataí, consegue ofertar para essa comunidade. Então, quando a gente alinha essas expectativas, a gente consegue sanar várias queixas que nós temos hoje, tanto de ouvidoria quanto de investigação mesmo com os pacientes. Certo. E com esses programas acaba até superando essa expectativa, né? Exato, assim. E é como a Larissa trouxe, né? O hospital ele já está em processo de mudança, né? Muito foi feito recentemente. Antes disso, eu acho que desde aí o período pós-pandemia,
De repente, é aquele momento de você organizar a casa, né? Até então, era atender, garantir que esse paciente saísse vivo, essa era a prioridade, né? Sim. E no pós-pandemia, todas as unidades hospitalares, elas pararam, de repente, não. Nós precisamos, então, agora ajeitar a casa, nos reestruturar, porque é um outro perfil de paciente. Os processos vão ser feitos de forma mais estruturada, mais calma, com um foco muito grande para o aumento da qualidade, né? Isso. E os nossos indicadores, os nossos resultados, eles já trazem isso, né? Nós tivemos diminuição do tempo de espera, tivemos diminuição, tempo de espera, por exemplo, 44% de redução no tempo de espera do paciente ali no pronto-socorro. Mas esse ponto, por exemplo, é fantástico quando a gente pensa, não, estou sendo atendido mais rápido. Mas aí entra a questão, como está sendo o atendimento, né? Eu me senti bem quando eu saí dali? Qual foi o impacto, né? Como é que eu fui recebido? E são esses pontos que nós nos desafiamos a melhorar, Sim. né? E contamos com a população para isso também. Lá no momento do Covid, não caberia, por exemplo, um projeto de experiência do paciente, algo nesse sentido, até porque o foco era outro, né? Mas nós, enquanto instituição, nós entendemos que é o melhor momento, né? Então, quando a Larissa nos trouxe essa visão, né? Isso já vem muito da questão da formação dela e do olhar para o paciente como um todo, e veio a calhar também com o momento que nós estávamos, né? Então, falou, é agora, né? Agora. Ele é o melhor momento. E quando a gente pensa em queixa do paciente, Francisco, assim, a queixa do paciente para nós é super válida, sabe? Eu particularmente tenho me colocado na linha de frente, assim, de receber. Podem me ligar, eu falo, pode me ligar, pode me procurar, porque quanto mais eu escuto o que eles têm para dizer, mais eu entendo que nós precisamos esclarecê-los melhor de quem nós somos. Né? Como que eles vão olhar para mim com confiança se eles não sabem quem eu sou? Né? E eu digo assim, eu EGE e eles a comunidade. Então, a proposta é essa, assim, é da gente trazer maior confiabilidade naquilo que a gente fala ao nosso paciente. Tá certo. Então, isso aí já vem de encontro aqui a essa próxima pergunta, que é o que motivou a necessidade de estruturar um programa específico para a experiência do paciente no EGE, né? A experiência do paciente, ela está dentro da normativa agora que teve do Conselho Mundial de Saúde, que sai as 31 metas, se eu não me engano são 31, não me lembro. Agora eu fico devendo, na próxima eu trago. Mas sai 31 metas para 5 anos, né? Então, até 2030, as instituições de saúde, elas precisam implantar a experiência do paciente. A experiência do paciente é meta zero. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já levei para a diretoria e falei, vamos começar a discutir que a gente vai ter que implantar. Então, e aí a Laís me falou, Larissa, agora é o melhor momento. Você topa? Eu falei, topo. Porque agora a gente está implantando vários projetos ao mesmo tempo. Então, a gente está organizando a casa tudo, sabe? Lavando, limpando e trocando os móveis. Geral. Então, essa é a ideia. Tá certo. E são projetos muito complementares, assim, não são projetos desconexos. Sim. Né? Então, eles são complementares. Não adianta, por exemplo, eu limpar o chão se eu não limpar os móveis. Isso. Né? Se eu não me preocupar com as paredes, com o teto, enfim. Então, eles todos são complementares, com o foco, de fato, em o propósito de nós estarmos ali, né? Que é, de fato, o paciente. Né? O paciente, a comunidade, o usuário. Tá certo. E como vocês já falaram aqui, como surgiu, né, a iniciativa de implantar o programa da experiência do paciente, e quais foram as etapas desse plano de ação? Nós já fizemos 3 etapas. Nós fizemos uma primeira etapa que foi diagnóstica, foi entender quais eram os nossos gargalos críticos, e para isso a gente conversou com alguns pacientes que circulavam pelo PES. Como nosso objetivo agora é o pronto-socorro, então a gente conversou com alguns pacientes que circulavam pelo pronto-socorro e fizemos uma análise muito criteriosa nas ouvidorias que a gente recebeu do pronto-socorro. Então, nós já temos uma ideia do que são os nossos gargalos críticos na visão do paciente. Então, aí a nossa segunda etapa foi fazer essa análise, né? E repassar à diretoria o resultado disso, né? o diagnóstico. Nós temos esse cenário, isso é o que a gente oferta, isso é o que a comunidade percebe.
enquanto cuidado. E aí agora nós estamos na quarta etapa, que é o Conselho Consultivo de Pacientes. O que é isso? É trazer, então, a população para dentro da unidade como ferramenta de cuidado. Então, o nosso Conselho Consultivo ele vai iniciar mês que vem, estamos terminando agora as inscrições, agora até dia 20 de março. E ele vem com o objetivo da população nos trazer a visão dela do cuidado. Eu não posso dizer como que é o cuidado prestado, porque eu estou prestando cuidado, né? Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Claro. Eu preciso que alguém que seja exclusivo da assistência, que receba o cuidado para me dizer onde que eu estou falhando. E a gente quer ouvir, assim. Estamos com o coração muito aberto para ouvir. Podem vir com todas as queixas possíveis e imagináveis, a gente vai ouvir. E aí nós vamos aquilo de novo, alinhar as expectativas. Esse é o nosso objetivo, alinhar, esclarecer. Então, o Conselho Consultivo ele vai funcionar durante 6 meses, em que nós teremos reuniões mensais com 12 participantes da comunidade, que vão nos dizer a visão deles sobre os nossos processos, sobre os nossos fluxos, sobre o nosso manual de normas e rotinas, sobre as regras da instituição, sobre o tempo de espera, sobre processos de remarcação, sobre a comida da unidade, tudo. A clareza, né, dessas informações, porque muitas vezes não adianta a gente ter tudo estruturado em documentação e treinamento, se no momento de repassar essa informação para o usuário, isso não for feito de forma clara, né? Se ele não está compreendendo o que eu estou falando, então eu estou pecando. Eu estou errada. Não é o meu usuário, sou eu. Então, esse Conselho Consultivo traz isso. Então, esse é o nosso 4º passo. Nós temos 12 passos até a gente fechar e dizer assim, vamos avaliar tudo que a gente fez. Então, nós estamos no 4º. E esse 4º é o que vai dar subsídio para todas as outras etapas na frente. Tá certo. E as pessoas, se tiver mais interessado em participar do conselho do que vagas, aí como é que vai ser resolvido? Então, como hoje o foco é o pronto-socorro, o que a gente acordou com a diretoria foi que nós vamos fazer ele ficar o mais heterogêneo possível. Então, no meu PS eu tenho pediatria, eu tenho obstetrícia, eu tenho trauma, eu tenho porta de entrada, tenho regulação e tenho adulto. Então, eu preciso ter, no mínimo, 2, que são 12, né? 2 representantes de cada classe. Então, a gente vai selecionar assim. Como que a gente vai selecionar? Disponibilidade. Eu preciso de alguém que esteja disposto a nos ajudar. Larissa, eu tenho muito a reclamar, mas eu quero ajudar. Eu quero que esse hospital seja de excelência. Então, você pode vir. Entendeu? Então é isso. Quer ajudar, quer participar, porque serão encontros longos, né, de 2 horas, mensais. Então a pessoa precisa ter essa disponibilidade de estar conosco. E um ponto, assim, entendendo que, de fato, esse tempo, né, esse investimento de tempo é para promoção de mudança. Para promoção de mudança. Nessas mudanças que nós citamos recente, uma das questões foi o fortalecimento da nossa ouvidoria, né? Conseguir que cada vez mais pacientes tivessem acesso à ouvidoria para fazer os seus relatos, inclusive os relatos positivos. Sim. Né? Que também nós tivemos um aumento assim, exponencial dos elogios, alguns até direcionados para profissionais específicos, porque muitas vezes o paciente ele acaba se conectando, né, a um profissional, seja uma pessoa da limpeza que fala um bom dia, né, que às vezes tem aquele tratamento ali mais atencioso, então o médico, o enfermeiro, principalmente aquele paciente que ele fica mais tempo, né, às vezes um vigilante, então cria-se de fato uma conexão. Isso também é muito positivo para nós, né? Esse levantamento feito de diagnóstico, ele considerou dados retroativos, foi puxando dos meses anteriores. E se não houvesse esse fortalecimento para que as informações chegassem, Sim. Então, sugestões, críticas, elogios, a gente não saberia, né? Estou indo bem nesse ponto, né? Quais são as áreas que, nesse momento, a gente vê que está estruturada e os pacientes têm uma visão positiva e uma experiência positiva? Ah, não, são essas, né? E quais são, de fato, as que estão o maior gargalo, né? Os processos, as áreas, muitas vezes são processos que várias áreas estão envolvidas, Sim. Né? E a partir daí a gente elencar mesmo essas prioridades, porque esse é um tipo de projeto que ele vai mexer com a unidade toda.
Então, é a refeição que está sendo preparada lá do outro lado do hospital, né? É o medicamento que vai chegar, como que esse paciente vai receber esse medicamento. É o momento ali do médico reavaliar ele para uma possível alta ou uma internação, né? É uma orientação que a assistente social vai dar. O momento da alta é esse cuidado com o pós-alta. Esse paciente tem condições adequadas, né, de seguir com esse tratamento em casa, né? E tudo isso faz a diferença, né? E é um trabalho que, de fato, ele muda a estrutura e a visão de uma unidade hospitalar, né? Hoje, grandes hospitais, aí, a nível de país e mundo mesmo, hospitais que têm esse projeto, eles são diferentes, né? Você vai muito além da assistência, né? Tem melhores desfechos clínicos, tem redução de custo, porque quando você passa maior confiança no serviço, você tem melhores percepção, tem desfecho clínico, redução de custo, a própria experiência do paciente, confiabilidade da comunidade. Então, a comunidade defende a unidade. Então, o projeto é para trazer mesmo a comunidade para dentro, compreender os processos do hospital, nós compreendermos o que a comunidade necessita e precisa de nós e fazermos um trabalho juntos na saúde. Tá certo. Agora, essa aqui é para a sua área, né? Como as equipes multiprofissionais estão envolvidas nesse processo? Esse é um projeto que envolve todo o hospital. Até brinquei o dia que eu apresentei e falei assim, olha, todos vocês vão ser chamados. A gente falou assim, vamos fazer um grupo, mas é todo mundo, né? Todo mundo é envolvido, porque a experiência do paciente envolve higienização e limpeza, envolve alimentação, envolve segurança do paciente, envolve estrutura, envolve assistência. Então, todas as etapas do hospital, elas estão envolvidas. Envolve administrativo, com remarcações, recepções, tudo. Envolve gestão de pessoas, porque são pessoas cuidando de pessoas. Então, todas as equipes do UERJ estão envolvidas, cada uma no seu tempo. Então, como agora nós estamos na 4ª etapa, então nós estamos envolvendo X equipes. Conforme a gente vai entrando, a gente vai envolvendo as equipes que são direcionadoras do setor, do serviço. Mas é muito importante que toda unidade hospitalar, seja ela do hospital ou empresas que prestam serviços para nós, estejam cientes, atentos e envolvidos no projeto, na proposta. Verdade. 2 áreas que nós trazemos também, que são fundamentais, a ouvidoria, né? Ouvidoria. Até porque foi esse início, né? Sim. E vai fornecer dados futuros também. A ouvidoria, ela acaba sendo um termômetro, né? Da unidade. Esses dados, eles são discutidos mensalmente, né? Com a liderança, com a direção. Comunicação também. Então, não adianta nós trabalharmos tudo isso se isso não chega, né? Então, no paciente, na comunidade, no usuário. Hoje, por exemplo, já é uma das atuações da comunicação, né? A gente fazer isso chegar, de fato, no nosso usuário. Que é um dos pontos que a gente percebeu no diagnóstico, né? Muitas mudanças, muitas melhorias, mas que não chegam para o paciente. O paciente, às vezes, não entende por que teve aquela mudança, né? Por que teve essa regra nova? Aumentou meia hora no horário de visita. Mas qual que é o objetivo? Eu preciso ficar esse tempo todo, né? Por que foi feita essa mudança? Quando a gente faz uma mudança, a gente está sempre pensando no todo, né? Não é em benefício de um tipo de usuário, é pensando no todo, no cumprimento de legislação, na segurança do paciente. E esse espaço, inclusive, a gente agradece de fato hoje a oportunidade de estar aqui, é justamente para isso, né? A proposta do Conselho Consultivo também é essa. A gente sabe que, a partir do momento que a gente mune mesmo o usuário de informação, eles vão propagando, né? A informação vai propagando e entende o porquê das mudanças, né? Sem dúvida. E quais são os principais desafios que vocês enfrentaram até agora na implementação do programa? Então, desafios, a gente tem assim, porque a gente trabalha com pessoas, né? E as pessoas, às vezes, querem um cuidado do jeito que elas entendem que elas querem. Então, quando a gente fala de SUS, a gente fala muito de processos, né? E por mais que, às vezes,
eu e a Laísa, nós estamos com a mão machucada. Mesma mão, machucados diferentes. Mas ela vai fazer um raio-x, eu não. Ah, não, mas por que ela não fez um raio-x? Mas por que eu não fiz? Porque o seu é diferente. Então, eu acho que essa é a maior questão que a gente precisa alinhar, assim. Que a nossa comunidade compreenda os processos existentes no SUS e a importância deles para a nossa segurança, para a segurança da própria comunidade que usa o serviço, e que o hospital se abra para a comunidade para entender que assim somos uma só parte, né? E eu penso que os desafios eles vão vir depois, assim, quando a gente precisar fazer mudanças mais bruscas, talvez, se for necessário, ter embates mais calorosos por questões mais sensíveis da saúde, né? Ou por situações que não são do nosso domínio. Por exemplo, uma das coisas que sempre me cobram muito é uma UTI neonatal. Gente, eu não tenho UTI neonatal, né? Assim, eu não tenho governança sobre UTI neonatal. Então, isso também são coisas que a gente não tem. O que a gente precisa cuidar? Do que nós temos. Né? O que nós não temos, a gente não tem governança. Diferente de um hospital que, às vezes, é particular, que pode dizer assim, não, amanhã eu vou implantar uma UTI neonatal. O SUS não é assim, ele faz pesquisa de mercado, o SUS é regionalizado. Então, tem toda uma discussão muito maior que a gente sobre isso. Mas eu acho que são esses desafios. Assim, eu gosto muito dessa frase, alinhar expectativas, é o que a gente precisa. É verdade. E como a implantação desse programa pode melhorar os índices de qualidade e humanização do EJE, Laísa? Trazendo mais segurança, né? Trazendo confiabilidade, reduzindo o risco de eventos adversos, né? Muitas vezes uma falha de comunicação ela pode atingir um paciente, pode ter consequências tanto para a saúde como para a percepção dele, né, do tratamento que ele recebeu. E essa clareza no repasse de informações, levar essa segurança e essa confiança para o paciente, isso muda toda a percepção do usuário, né? Nós temos como objetivo que chegue um momento que a comunidade ela realmente tenha essa total confiança no hospital, entenda, não, eu vou para lá porque eu sei que eu vou ser bem atendido, eu sei que os processos funcionam bem, eu vou ser bem orientada. Se eu tiver dúvida, eu posso perguntar, que não vai haver problema, né? As minhas perguntas. Então, isso muda a cultura da instituição, né? Muda a cultura e, automaticamente, a gente espera essa abertura da comunidade toda, né, atendida. E, quando a gente fala comunidade, vai muito além hoje de Jataí. Então, o EJE, ele atende 28 municípios, né? E isso também tem que ficar muito claro, né? Nós somos um hospital hoje regional, um hospital estadual, ele atende uma população muito maior. Faz parte de uma rede. Faz parte de uma rede, tem os seus desafios, mas também tem um apoio maior a nível de estrutura mesmo, de fato, né? Porque se trata de uma rede estadual, né? Então, quando a Larissa trouxe, por exemplo, da UTI neonatal, enquanto projeto, enquanto unidade, nós não temos governabilidade, governança sobre isso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, que a informação chegou até nós, que a gente percebe essa necessidade mediante os nossos atendimentos, então, se eu precisar de uma UTI neo hoje, eu preciso regular, né? Mas isso a gente trata também em outras esferas, né? Então, essa questão da UTI neo, por exemplo, ela já vem sendo tratada em outras esferas. A gente é mais burocrático, depende de uma série de autorizações, tende a demorar mais, mas também já está sendo analisado, né? O nosso foco enquanto projeto é cuidar e melhorar o que nós temos, mas também receber esses dados para a gente poder ir atrás do que nós precisamos. Isso. Né? Então, essas informações, elas são valiosas, são muito positivas. Sem dúvida. E, Larissa, por que o engajamento de todos os profissionais é crucial para o sucesso desse programa? Porque é a equipe que cuida, né? É quem gera a percepção do cuidado, é quem está cuidando. Então, eu vou perceber se eu fui bem cuidado ou não, se a pessoa prestou um cuidado atencioso, um cuidado com dedicação. A gente sempre fala muito assim que a atenção, ela é um diferencial que ninguém tira de você.
são pessoas cuidando de pessoas, sabe, Francisco? E Carl Rogers, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: para onde eu vou com tudo o que eu sou. Quando eu venho aqui hoje, por exemplo, eu venho com todas as questões que me atravessam. Então, às vezes eu tenho um familiar doente, às vezes eu tenho uma preocupação com o filho, às vezes eu deixei uma criança com febre em casa. A gente não sabe da vida do outro, né? Mas a partir do momento em que eu me coloco na situação de cuidar e eu faço isso com atenção, eu posso carregar tudo isso que tem em mim sem atravessar o outro, né? E eu acho que esse é o que dá sentido ao engajamento. Nós não queremos e nem vamos exigir das pessoas, por exemplo, que elas levantem bandeiras e comecem a cantar parabéns para os pacientes ou fazer festinha. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é um cuidado atencioso, com uma comunicação clara e empática, centrado no cuidado, atencioso, para que a gente não gere nem procedência de evento adverso, nem risco de uma possibilidade de um evento adverso. E com isso, com certeza, a experiência do nosso paciente vai melhorar. Porque eu vou te atender com atenção, com cordialidade, com empatia e com carisma. Encerrou. É isso. É simples. Às vezes a gente só perde o hábito. E um dos pontos que a gente vê que é fundamental para isso é a abertura para o diálogo, né? Abertura. Então, a gente sabe que em qualquer unidade hospitalar podem haver problemas, né? Aconteceu, saibam a quem procurar, né? É importante que procure, é importante que nos traga essas pontuações, então a gente fica mesmo à disposição. Tem o processo ali da ouvidoria, mas não, eu quero falar diretamente com a coordenação do projeto. A Larissa é muito acessível. Aí eu quero um momento com a direção do hospital. A gente se organiza e faz esse momento com o paciente, com o acompanhante. Essa informação ela precisa chegar e o que a gente pede é justamente isso, diálogo, né? Muitas vezes o estresse ali, a frustração, ela vem justamente de uma ausência de espaço para falar, espaço para se manifestar, né? Espaço para trazer a sua angústia, para trazer a sua dor. Às vezes nem aconteceu nada ainda, mas existe um receio, né? Sim. E com saúde a gente não tem que esperar acontecer. Percebeu qualquer problema, percebeu um risco, precisa de um olhar mais cuidadoso para algo, traga de fato, né? Que é o momento que a gente vai atuar e de forma muito respeitosa, de forma conjunta. Tá certo. E quais são os próximos passos para expandir esse projeto para outras áreas do hospital? Nós vamos agora, então, com o Conselho Consultivo, entender melhor a visão do paciente a respeito das nossas condutas, dos nossos processos. Vamos alinhar um pouco o que a gente consegue equiparar, onde que a gente também já entende. Nós também temos consciência das nossas fragilidades e a gente pode compreender que são as mesmas e aí a gente trabalhar em prol disso. E aí, conforme a gente for fazendo isso, é de uma maneira automática. Por quê? O paciente que está no PS, ele só tem duas saídas. Ou ele vai para internação ou ele vai de alta. Se ele for para internação, automaticamente eu estou levando o projeto para lá. Porque o que ele viver no PS, ele vai querer viver na internação. Então, ele vai começar a exigir isso lá. E isso é muito interessante para a gente. É o que a gente chama na experiência do paciente de ativação do paciente sobre o cuidado. Antigamente, a gente fazia assim. O que o doutor falar, está falado. Não vou discutir. Hoje não. Hoje, e é muito isso em função da área digital que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar. Nós temos que usar isso a nosso favor. Isso. E o paciente, ele usa a favor dele. Então, ele vai e faz uma postagem. Ele fala, eu estou sendo mal atendido, estou sendo bem atendido. Por quê? Ele quer ter voz. O que nós estamos propondo para ele fale com a gente. Nós vamos te ouvir. E aí ele vai para a internação, ele vai querer o mesmo tratamento, ele vai querer saber quais são as medicações que ele está tomando, quem é o profissional que está atendendo, a que horas que o médico passa. Porque, dependendo do familiar, ele não quer que esteja outro familiar com ele para entender melhor o diagnóstico, os processos. Então, isso tudo são questões que o próprio paciente vai puxando do PS para as internações. E essa é a nossa expectativa, de que isso seja como se fosse uma avalanche. Então, inicia no PS e vai descendo todas as áreas do hospital. Tá certo. E, Laisa, como essa mudança pode influenciar a comunidade e fortalecer a relação entre o hospital e os pacientes? Eu acho que o primeiro ponto é trazendo essa confiabilidade,
né, trazendo segurança, trazendo impactos positivos pós-alta, né, no próprio autocuidado do paciente, individualizando esse tratamento, né, de acordo com a realidade do paciente, de acordo com o contexto dele, né, de todas as esferas. Em relação a essa questão social, né, o papel social, nós também dando essa abertura, né, para a comunidade, então, que acredito que é um dos pontos principais, mas o objetivo é que esse projeto ele perdure, né, para uma mudança de cultura. Isso. Né? Para que daqui a alguns anos nós, de fato, enxerguemos que as ações feitas nesse momento, elas mudaram a cultura de toda uma comunidade, né? Tanto em relação a um ponto que a gente fala, por exemplo, surgiu uma insatisfação, eu não preciso gritar, né? Eu sei que eu vou ser ouvido, eu sei a quem recorrer, né? Eu sei que a unidade tem essa preocupação, que é uma unidade confiável, né? Quem eu posso procurar, quais são os contatos, eu ter a certeza de que eu vou receber um retorno digno, né? Que se eu fizer uma queixa, isso não vai ser engavetado e não vai ser tratado. Então, isso gera confiança. Dentro do nosso planejamento estratégico, um dos pontos que nós colocamos foi justamente a confiabilidade e nós nos tornarmos um centro de referência em saúde. Sermos, de fato, referência em saúde na nossa região. Então, esse é um dos nossos objetivos e nós não fazemos isso sozinhos, só com área técnica, só focado na doença, né? De repente, é o contrário. Agora, até então, isso é cultural mesmo da área da saúde. Durante muitos anos, a gente olhou para a doença. Agora, a gente olha também para o indivíduo. Para né? a pessoa. Para o ser humano, para a pessoa. Tá certo. Então, finalizando este nosso primeiro episódio, eu vou pedir para as duas, né, reforçar a importância da experiência do paciente para um cuidado mais humanizado e eficaz. Começando aqui pela Larissa. Contem conosco. Nós estamos aqui, nós entendemos o cenário, nós entendemos os gargalos, nós estamos trabalhando arduamente. Eu me coloco à disposição. Podem me ligar, meu telefone. Eu descobri que meu telefone está no Google. Digita telefone do EJA, aparece o meu. Podem me ligar. Porque, como a Laísa falou, assim, nós estamos empenhados em ouvir, entender e compreender onde que a gente falhou, o que a gente pode corrigir, como que a gente pode solucionar essa questão. Eu desejo muito, assim, que eu chamo o hospital de terra de gigantes. Então, eu desejo que ele seja realmente uma terra de gigantes e a gente conta com a comunidade para isso, né? É o nosso hospital, é a nossa casa, é onde nós somos cuidados. Eu sou cuidada lá. Então, quanto mais a gente cuidar do ambiente, seja ele físico, a gente ir no banheiro dá descarga, uma coisa simples, né? Maior o benefício a gente vai ter com a estrutura do local. Então, a gente convida a comunidade a dar as mãos, né? E estar com a gente aí nessa implantação desse projeto, nos ajudando a entender a demanda da comunidade. E podem falar com a gente vai ouvir. Tá certo, Larissa. Como a Larissa falou, né, a participação da comunidade ela é fundamental, né? Então, participem, enviem sugestões, quem tiver disponibilidade, né, e interesse, participar do conselho consultivo, né? Em outros momentos serão abertas outras vagas. A gente sabe, inclusive, essa é uma possibilidade, às vezes, de nós termos muitos inscritos, né? E de, naquele momento, não ser suficiente agregar todos, mas a ideia é que a gente tem, inclusive, um banco, né, dos pacientes que tem esse interesse de... como se fosse um banco ali de vagas, né, de contatos, que tem esse interesse de contribuir, inclusive com sugestões, né, porque muitas vezes a gente tem algo em mente e essa sugestão ela já contribui com esse olhar de quem está sendo cuidado, né, e outros pontos, né, que nós estamos trabalhando juntamente com isso é justamente essa articulação da rede, né. Então, o hospital ele tem tido contato. Ontem mesmo a Larissa estava no Ministério Público. E aí a gente tem contato com a rede, né, de fato, aqui do município, né? A nível também municipal. Então, nós temos tido essas parcerias, né? Pensando que é uma articulação de um cuidado que, inclusive, precisa ter continuidade, né? Muitas vezes um paciente ele passa pelo atendimento ali na rede de atenção básica, necessita de um cuidado mais especializado, ele vai para o hospital,
Depois dessa alta, talvez esse acompanhamento ele vai ser na atenção básica novamente. Então, precisa ser uma rede que converse de forma adequada, né? Que esteja alinhada no mesmo propósito. E isso é algo que a gente vem também fazendo essas pactuações e essas parcerias para que não seja uma mudança isolada. Exatamente. Então, eu quero agradecer aqui a vocês pela participação neste primeiro episódio dessa série de podcasts Experiência do Paciente, que é uma parceria entre a TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, UERJ. Aqui estivemos com a Larissa Hoff, que é coordenadora multiprofissional e coordenadora do projeto de Experiência do Paciente, e com a Laisa Flores Figueiredo, diretora administrativa do UERJ. Agradecendo também aqui a Jaqueline, que é da comunicação do UERJ, pela presença, e a gente espera você no próximo episódio dessa série de podcasts A Experiência do Paciente.